Tá, vamos lá. A gente está iniciando o capítulo 9. Eu não vou dar o capítulo 9 todo. É apenas uma introdução à ecologia. Vocês sabem o que é ecologia? Já escutaram essa palavra antes? Não. Nunca? Não, já escutei. Então, ecologia é a área da biologia que estuda o meio ambiente e suas relações com os seres vivos. O meio ambiente como um todo e como a gente se relaciona com ele. Como são as interações dentro do ambiente natural. Ali tem uma sequenciazinha. Espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. O que significa? Primeiro, espécie. Espécie é um conjunto de indivíduos. Como é que a gente caracteriza a espécie? Professora, como é que eu sei que esses animais são da mesma espécie? Quando que eles se relacionam e geram descendentes férteis. Por exemplo, o caso do cavalo com jegue, que dá uma mula, alguma coisa assim. É, isso aí. Não gera descendente fértil. A mula não é fértil. É uma mula engravida. Ela nasceu, mas ela não vai conseguir engravidar. Ela não vai conseguir gerar outro descendente. Então a mula não gera outra mula. Não. O que isso quer dizer? Por quê? Porque o jegue e o cavalo não são da mesma espécie. Então, quando eles se relacionam, eles não vão gerar um descendente fértil. Por exemplo, nós, seres humanos, todos somos da mesma espécie. Por isso que a gente consegue gerar um filho. E o cachorro coelho se tiver um filho? Oi? Cachorro coelho se tiver um filho? Cachorro e quem? Coelho. Sei lá. Não, então. Aí, esse é o ponto. Acho que não dá. Não sai nada. Eu acho que não sai nada. Sai o quê? Não, assim, gente, peraí. Tem espécies, silêncio. Tem espécies que quando se relacionam conseguem gerar alguma coisa por ser muito parecida. Muito parecida. Por exemplo, o cavalo e o jegue são muito parecidos geneticamente. Eles conseguem gerar o indivíduo, mas esse indivíduo que eles geraram não é fértil. Então você pode ver relações entre espécies diferentes, vão gerar algum ser vivo, mas esse ser vivo ele não vai ser fértil. Porque quem gerou ele não é da mesma espécie. Mas tem que ter algo, assim, um DNA semelhante, características semelhantes. Senão, quando tiver o cruzamento, o desenvolvimento genético, não vai bater. Entendeu? Não vai ter a formação de um organismo. Mas não é porque duas espécies se relacionaram e nasceu um organismo. Não quer dizer que eles são da mesma espécie. Você vai ver isso pelo que nasceu. Se o ser vivo que nasceu for, fértil, se ele gerar descendentes férteis, aí ele saiu da relação de duas espécies, de dois organismos da mesma espécie. Deu para entender? Então ali, espécie, um conjunto de espécies forma uma população. Por exemplo, a gente aqui. Nós somos da mesma espécie. Um conjunto de vários organismos da mesma espécie forma uma população. Nós somos uma população. Um conjunto de uma população forma uma comunidade. Então, vamos supor, cada sala de aula aqui é uma população. O conjunto das salas, o conjunto das pessoas que estão aqui, forma uma comunidade. O conjunto dessa comunidade forma um ecossistema. Vocês sabem que existem diferentes tipos de ecossistema, né? Diferentes. Tem, por exemplo, o deserto, da floresta, do mar, das geleiras, são dos extremos, ecossistemas bem diferentes ao extremo. E um conjunto desses ecossistemas forma uma biosfera. A biosfera nada mais, nada menos é do que a Terra, por si. A Terra é dividida em vários ecossistemas. Cada local do mundo é um ecossistema diferente. Varia pela temperatura, pela altitude, longitude, pelos animais que ali vivem. Porque dependendo do local, são espécies diferentes, são animais diferentes. E um conjunto desse todo forma o que a gente chama de biosfera. Deu para entender? Aí a gente tem o que a gente chama de... O ecossistema ele é formado pelo que a gente chama de fatores abióticos e bióticos. O ecossistema ele não é formado só por ser vivos. Ele tem rochas, ele tem minério,
ele tem solo. Cada ecossistema tem um solo diferente. Não é isso? Então, o ecossistema ele também precisa de fatores abióticos, que são fatores sem vida, aquilo que não possui vida. E os bióticos, que são os que possuem vida, as plantas, os animais. Ok? Como é que a gente sabe o que tem vida e o que não tem vida? Bom, o conceito... Silêncio. Silêncio. O conceito de vida é tudo aquilo que se mexe. Então, por exemplo, a árvore. Como é que a árvore ela foi dita como ser vivo? Porque ela se mexe. Ela não sai do lugar. Ela não vai andar. Mas ela se mexe em direção ao sol, por exemplo. Se a luz está aqui, as folhas vão virar para a direção da luz. Por exemplo, o girassol. O girassol ele gira. Ele se movimenta para a direção do sol. Por isso que o nome é girassol. Então o ar não serviu? Não. Porque aí é vento. Tem um fator externo. É diferente. Mas é vento. É completamente diferente. Então a planta, ela se alimenta, ela produz oxigênio e ela se movimenta da forma dela, mas se movimenta. Então ela foi caracterizada no ser vivo. Por exemplo, um animal que vocês ainda vão conhecer são as esponjas do mar. As esponjas marinhas. As esponjas marinhas, elas são fixadas em rochas. Não sei se vocês já viram em alguma foto, alguma coisa assim. São os famosos corais. Não, são os famosos corais, por exemplo. Elas são fixadas em rochas. Mas como é que elas vão parar ali? Em algum momento da vida, elas, por exemplo, tem uma mãe, tem uma esponja. Ela solta um pedacinho dela, né, que é um tipo de reprodução assexuada. Ela vai soltar um pedacinho dela. Esse pedacinho ele vai nadar pelo mar até encontrar uma rocha onde ele se fixa. Então, esse processo dele se locomover até encontrar um cantinho para ele é o que a gente chama de se mexer. Ele se locomove. Aí ele se prende ali ele cresce, se desenvolve e não anda mais. Ali ele vai ficar fixado até morrer. Não tem órgão nenhum. Como que ele morre, então? Eu acho que não morre. Assim não, é só se destruir. Mas geralmente quando você destrói, quando você quebra um pedaço de uma esponja do mar, esse pedaço, esse fragmento vai, se fixa em outro lugar e ali cresce outra. É um organismo, é um ser vivo que não possui órgãos nenhum. É um organismo primário, né? Então, assim, como é que ele se alimenta? A água entra, dentro ele tem várias sardinhas, vários esporos. Ali ele pega os nutrientes, plâncton, os pedacinhos de bactérias, cianobactérias e se alimenta daquilo ali. A água passa, essas cerdas puxam e a água sai. Não tem órgãos, entendeu? Só tem uma entrada de cima, então é muito, muito primário, entendeu? Vocês vão aprender sobre isso. Mas é um organismo muito simples. Mas por que foi caracterizado no ser vivo? Porque ele entra nessas características. Entenderam? Como é que a gente caracteriza o ser vivo? Por exemplo, o vírus. Acho que é vírus. O vírus, ele não sobrevive fora do nosso corpo ou do corpo de algum hospedeiro. O vírus ele não possui organismo próprio, sabe? Sozinho ele não faz nada. Ele precisa estar dentro de um hospedeiro para poder se alimentar, se multiplicar, se reproduzir. Mas por que ele é caracterizado como ser vivo? Porque ele tem essa capacidade de passar de um organismo para o outro. Ele tem essa capacidade de entrar na célula. Ele tem a capacidade de se reproduzir. Você vê uma pedra se reproduzir? Você coloca a pedra de uma do lado da outra. Elas vão dar filhote? Não. Então, mesmo que o vírus não se alimente, não coma, não ande sozinho, não sobreviva sozinho, ele dentro do seu corpo ele consegue fazer tudo isso. Então, ele é caracterizado um ser vivo. Não é porque você não vê que não existe um ser vivo ali. Deu pra entender? Tá, então... Bonito. Oi. Sabia que era Silêncio.
Vamos lá. Habitat é o local geográfico habitado por determinada espécie. Acho que isso já fala por si só. Cada espécie possui um habitat específico. Aí entra o quesito de adaptação. Não é que o animal se adaptou ao ambiente, é que ele encontrou um ambiente que possui as características que ele precisa. Ou então ele conseguiu sobreviver ali. Então ele se fixou ali e ficou ali, porque é um ambiente que tinha tudo que ele precisava, por exemplo. Tem uma borboleta que ela é semelhante à casca de árvore. Aonde ela fica? Na casca da árvore. Regiões que possuem árvore, porque ela consegue se fixar ali e fugir de predador. Aquele é o habitat dela. As borboletas coloridas, geralmente onde é que elas ficam? Nas flores, porque as flores são coloridas, então elas conseguem se fixar ali. Ela não ficou colorida por viver nas flores, ela optou viver nas flores por ser colorida. Então é assim que os animais escolhem o habitat, por ter características que são favoráveis a ele. Ou semelhantes, né? O camaleão. Ou semelhantes. Ele... Não, Ele vive em qualquer lugar. o camaleão, ele não vive em qualquer lugar, ele precisa de um local quente, porque o camaleão ele é um lagarto, é uma espécie de um lagarto. E ele não tem, os répteis eles não têm isso aqui, que eu vou falar também, de controle térmico. Os répteis não têm. Então se eles viverem em ambientes frios, eles morrem. Então ele precisa de um ambiente que possua calor, porque ele se esquenta no ambiente. Por exemplo, se a gente sair daqui e for para o Alasca, para a Antártica, a gente vai sobreviver. Porque o nosso corpo ele tem essa capacidade. Vai ser difícil a adaptação, mas nós temos capacidade de sobreviver. Porque o nosso corpo tem controle térmico. Se a gente colocar um casacão, né? Não, sim, mas eu quero. Não estou falando pelado na Antártica, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que os mamíferos, a gente controla a nossa temperatura do corpo. Se você está com frio, você começa a tremer. Esse movimento é para aquecer seu corpo. Se você está com calor, você começa a suar. Isso é para quê? Para esfriar a pele. Os répteis, o lagarto, ele não tem nada disso. A temperatura dele é constante. Então, se ele quiser se aquecer, se ele estiver com frio, ele precisa de sol. Não, esse aqui foi essa. Oi? Calor é o quê? A gente sua para poder. O suor ele esfria a pele. Deu pra entender? Então o réptil não é que ele vive em qualquer. O camaleão não é que ele vai viver em qualquer lugar. Mas ele vai precisar de um local onde, primeiro, ele consiga se camuflar. Porque não adianta você botar ele no meio do deserto, vai virar areia. Geralmente ele vive em locais que tem árvore, que eles conseguem se camuflar. E que possua, que seja uma temperatura mais alta. Porque ele vai usar aquele calor externo para se aquecer. Ok? Relações ecológicas. Como eu falei, dentro de uma população, dentro de uma comunidade, dentro de um ecossistema, o que acontece? São várias espécies que interagem entre si. Elas não ficam cada uma no campo. Elas interagem entre si. Elas se comunicam. Então isso a gente chama de relação ecológica ou interação ecológica. Essas interações elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Tá, vamos lá. E como acontecem essas relações? Então, tanto harmônica quanto desarmônica, por se tratar de interação, o que significa? Que são entre espécies diferentes. Essa interação vai ser sempre por espécies diferentes. Ela pode ser harmônica, o que significa? Que não vai ter prejuízo entre nenhuma dos organismos ali. Significa que elas vão se ajudar. Ou, então, você tem uma coisa que eu preciso. Eu não tenho nada que você precisa. Mas eu vou pegar de você e para você não vai fazer falta. Você tem sobrando, um exemplo. Para um, não vai fazer a menor diferença. Para o outro, vai ajudar muito. Ou é algo que ajuda os dois. Por exemplo, eu vou explicar na próxima aula quais são os tipos de interações. Mas tem um que é entre o crocodilo e um pássaro. Que ele tem um bico muito comprido. O crocodilo, quando ele come, ele fica cheio de carne no dente. Mentira, que ele é um palito de dente. É, pássaro palito. Ele pousa na boca do crocodilo. Não sei se vocês já viram o crocodilo pegando sol, que ele abre a boca.
Ele fica ali pra se Eu aquecer. vejo que você ficou vendo Animal Planet todo Então, dia. aí esse pássaro palito, ele pousa na boca do crocodilo e come a carne entre os dentes. Então, ele se alimenta. Não, o crocodilo não come ele, porque é uma relação harmônica. O crocodilo precisa da ajuda dele e ele se alimenta daquela carne. Então, ele não precisa caçar, ele come o que está ali e ajuda o crocodilo. É um tipo de relação harmônica entre duas espécies diferentes. Deu pra entender? Um exemplo de relação desarmônica. Tem um peixe também. Tem esse tipo de peixe. Qual é o outro? Tem um exemplo de uma interação desarmônica. Líquen em árvore. O quê? Líquen. Ou então fungo. Esse aqui, ó. Essa imagem aqui. Já viram alguma árvore? Já. Uma espécie de crosta. Aquilo ali é um ser vivo. É um fungo. Mexe? É fungo. Ele cresce. Ah, meu Deus. Ele vai se multiplicando, ele cresce. O fungo na árvore, ele precisa daquele habitat ali para ele se desenvolver, mas ele acaba prejudicando a árvore. Por quê? Né? Porque faz mal a estrutura da árvore, né? Acaba prejudicando passagem de nutrientes, passagem de água, porque ele rouba de dentro da árvore. Você vê aquela crosta ali, mas ele está no casco todo. Então ele está ali para quê? Para pegar água, para pegar o nutriente da planta. É uma relação desarmônica. A planta está saindo no prejuízo. Entendeu? O vírus com a gente é uma relação desarmônica. Porque ele precisa do nosso corpo para se desenvolver, como se fosse um parasita. Qualquer tipo de parasita, na verdade, né? Precisa do nosso corpo para se desenvolver e acaba fazendo mal pra gente. Então é uma relação desarmônica. E é uma relação ecológica, uma interação ecológica. É uma interação entre dois tipos de organismos diferentes. Próxima aula a gente vai ver quais são esses tipos. Porque tem vários tipos de interações. Eu tô pensando aqui no pássaro lá, tira a raiz dentro da cadeira. É corajoso, né? É porque aqui não tem a foto. Ó, igual o tubarão. Tem um peixe que ele nada embaixo do tubarão. Ah, eu já vi, professora. A barriga, você vê. Por quê? O tubarão vai comendo, o que sobrar de comida ele cata ali embaixo. O tubarão não come ele e ele acaba, ele se alimenta daquilo ali, pro tubarão é indiferente. Por quê? Tinha que matar. Não come, não sei. Que Não isso, come. José? Como é que o tubarão Que isso, José? Oi? Quem falou? Fala, Guilherme. Como é que o tubarão produz? Se reproduz? Já quer saber. Oi? Peraí. O que ele falou? Pra encerrar, eu já falei na adaptação de seres vivos. Daqui a pouco eu já falei sobre as espécies serem adaptadas ao ambiente em que vivem. Por exemplo, aqui eu falo, as plantas também desenvolvem características adaptativas. Vocês conseguem pensar em alguma planta que se adaptou a um determinado ambiente? Cacto. O cacto. Os espinhos do cacto são folhas. Não sei se alguém sabe disso. Os espinhos do cacto são folhas que se enrolaram, que se dobraram. Porque é muito seco ali, né? Exatamente. A folha, quando ela está aberta, ela perde muita água. Então, geralmente, quando você chega em um lugar que é muito úmido, as folhas são muito grandes, as árvores são muito grandes, é tudo muito grande, porque elas perdem muita água. Se elas acumularem aquilo tudo, a planta morre. Então, ela precisa ter uma superfície grande para pôr essa água para fora. No deserto, por exemplo, é muito seco. Então, a folha, ela se enrolou para não perder água. Por isso que tem água dentro. Por isso que tem água dentro, porque ela absorve e não transpira, então transpira muito pouco. Por isso que quando está em épocas mais frias, ela dá até flor. Porque, né, ela consegue, a temperatura está mais baixa, cacto dá flor, gente. São as flores lindas. Mas depende da temperatura. É uma característica evolutiva. Uma característica que ela desenvolveu para sobreviver àquele ambiente.
Existem várias outras plantas que desenvolveram também essas características em vários locais diferentes pelo mundo. Por exemplo, os ursos. Como é que eles aprenderam a sobreviver no inverno? Hibernando. Foi uma característica que eles desenvolveram para poder sobreviver. Dormir. Ele consegue manter. Por quê? Por quê? Porque. Oi? O urso polar, por ele já viver em um ambiente muito frio, ele tem uma capa de gordura mais grossa. Então a pele dele é acostumada com aquela temperatura. Entendeu? Ele já está acostumado com aquilo ali. Se você pega um urso polar e joga no calor do Rio de Janeiro, ele vai morrer. Porque o corpo dele está acostumado com temperatura muito alta. Já o urso pardo, ele precisa dessa hibernação para poder controlar o calor do corpo e sobreviver ao inverno. E o pão? O panda ele já vive em regiões mais quentes, então ele não precisa desse mecanismo de defesa. Acho que é na China, né? Na Ásia. É na China. Na parte da Ásia. É na parte da Ásia. Mas, por exemplo, se você pegar aqui no Brasil, criar um panda, a temperatura não é muito diferente. Sobrevive. Não na sua casa, mas tipo, num zoológico, num ambiente adaptado, sobrevive. Diferente, tem mais chance de sobreviver do que o urso polar. Mas deu pra entender tudinho? Entenderam o que é ecologia, como é que funciona essa interação entre seres vivos? Que cada um é diferente do outro, mas eles conseguem se relacionar entre si. Alguma dúvida? Não. Nenhuma pergunta? Então,